Dia 5 de março de 2007, nós não havíamos recebido muitas ocorrências, né? Era um dia tranquilo, até que mais ou menos por volta das 4 da tarde recebemos uma ligação, né? Era uma senhora dizendo que havia encontrado o corpo de um rapaz no mato ao lado de sua casa. Imediatamente nós fomos ao local, né? E assim, de automático nós já associamos com o Washington, que já estava desaparecido há alguns dias. Era uma sexta-feira à noite, meu filho saiu de casa falando que ia na praça, que ele sempre ia com os amigos dele comer churros. E tranquilo, eles sempre faziam isso, né? A gente já estava acostumado. E quando deu umas 5, 6 horas, desde a hora que ele tinha saído, eu comecei a ficar preocupada, porque ele não chegava tarde em casa. E aí eu comecei a ligar para ele não atendia. Liguei para os amigos dele, até que eu consegui falar com o Flávio. E aí ele falou que eles já haviam ido embora há muito tempo. Sexta-feira à noite eu chamei o Washington para sair, pra gente comer um churros com a molecadinha lá na pracinha. E a gente foi, comeu, jogou conversa fora, como a gente sempre fazia. E aí quando deu por volta das 10 horas a gente foi embora. O dia seguinte o pessoal ia ter que trabalhar também. Aí como a gente não mora no mesmo bairro, cada um foi pro seu lado, a gente se despediu e cada um pegou o seu rumo e foi pra casa. Eu cheguei em casa, fiquei lá assistindo TV, e quando deu 1 hora da manhã, eu recebi a ligação da mãe do Washington, falando que ele não havia chegado em casa. Eu achei muito estranho. Na hora a gente já ligou pra polícia e eles vieram, juntamente com eles a gente começou a procurar. Procuramos em todos os lugares possíveis, mas foi sem sucesso naquele dia. E aí, nos outros 2 dias a gente procurou também, ligou para muitas pessoas, a gente falou com jornais, rádios, e a gente não conseguiu encontrar, não fazia a mínima ideia de onde meu filho estava. Aí quando foi no dia 5 à tarde, os policiais vieram até em casa e falaram: olha, nós temos uma notícia triste para a senhora. Nós encontramos seu filho sem vida. Nós ainda tínhamos esperança de encontrar o rapaz com vida, né? Só que o cenário era muito estranho. A história estava muito estranha porque, pelo que os familiares e amigos falavam, o Washington ele não tinha histórico de sair de casa assim tão tarde, de dormir fora, de não dar notícia, né? Ele era um rapaz que sempre chegava cedo, que sempre ligava para a mãe para falar onde estava. Se fosse dormir em algum amigo, ele ligava, avisava. Então, a gente já pensou que o pior já podia ter acontecido. O Washington era um cara muito parceiro. A gente tava junto praticamente todos os dias. A gente batia a cartinha do Yu-Gi-Oh! Escondido da mãe dele, que ela falava que era do capeta e não gostava. A gente fazia guerra de sorvete na casa do Cleiton, também o bicho ficava pistola. E, cara, muita história pra contar. Falar do Washington é muito fácil, porque ele era um cara sensacional, sensacional. O Washington era um menino muito comportado, um menino bem calmo, desde que nasceu. Tirava boas notas na escola. Aliás, teve um dia que ele tirou 6 em geografia. Aí eu deixei ele de castigo, sem comer farinha láctea, por 1 semana. Mas ele era um filho maravilhoso, prestativo, assim,
Perfeito, perfeito. O Washington só ia na minha casa pra comer, boy. Ele só ia lá em casa pra comer. O pai dele tinha aqueles problemas de diabetes, pressão alta, então lá na casa dele não tinha besteira, né? Era no máximo a farinha láctea que a mãe dele comprava. Lá em casa tinha salgadinho, tinha bolacha, e ele ia lá com o Flávio, lá os caras acabavam com tudo que tinha lá em casa. Era da hora. Eu tinha um veneno, mas era da hora, era bacana. Nós jogávamos videogame, os caras eram muito parceiros, sabe? E a gente fica triste, mas o que ficam são as lembranças. Quando eu cheguei com a minha equipe no local do crime, nós não conseguíamos deduzir o que tinha acontecido ali ou como tinha acontecido, né? Porque não havia nenhum tipo de arma, não havia nenhum objeto por ali que pudesse ser usado como arma, e no corpo também não havia perfuração, não havia nenhum tipo de ferida, né, ou marcas de agressão. Então ali ficou uma interrogação pra gente. Então imediatamente nós acionamos a perícia, porque ali era só com eles para investigar mais a fundo o que tinha acontecido ali. Realmente, a olho nu não tem como saber o que aconteceu ali. Nós analisamos, examinamos a fundo e detectamos pressão no pescoço da vítima, e com certeza ali ocorreu um estrangulamento. Mas o que me chamou a atenção foi que encontramos açúcar, a substância do açúcar presentes no corpo da vítima, e em lugares curiosos, como o próprio pescoço e o punho do rapaz. Essa questão do açúcar, ela só seria ignorada se fosse o caso de encontrar apenas na sua boca ou na ponta dos dedos, porque ele estava lá consumindo o doce, né, os churros. Mas fica muito esquisito quando você encontra no pescoço e nos punhos, né? É muito estranho. Isso só me faz pensar que o autor do crime ou estava com ele, estava naquela barraca consumindo também, ou é uma pessoa que trabalha com açúcar diretamente. Então nós perguntamos aos amigos do Washington se naquele dia que eles saíram havia acontecido alguma briga, né, alguma discussão, algo que poderia motivar alguma pessoa a cometer esse crime. E eles nos informaram que não houve briga, mas houve um princípio de discussão com um funcionário daquela barraquinha que eles estavam comendo. A gente chegou lá, né, na barraquinha, pediu churros, como a gente sempre fazia, só que o do Washington veio errado. Ele pediu de doce de leite, só que veio de chocolate. Aí ele, na hora, falou pro moço, que era novo, né, a gente não conhecia ele ainda, falou: o meu veio errado, eu pedi de doce de leite e tá, esse aqui é de chocolate. Aí o moço falou que não ia trocar, que se ele quisesse ele ia comer o de chocolate mesmo. E o Washington não gostava de confusão, mas ele falou: pô, eu pedi e tal, e se pelo menos você não trocar, tem como dar meu dinheiro de volta. E aí esse cara que tava atendendo a gente falou que não ia fazer nada, que era para ele se contentar com o que ele tava. E aí o Washington falou: bom, tudo bem, você não vai devolver o dinheiro, eu vou comer esses churros mesmo, mas eu vou falar com o seu Cristóvão, que é o dono da barraca, para ele poder resolver esse BO. Aí depois disso a gente saiu, se afastou, foi comer, e depois que a gente comeu a gente foi embora. E ficou por isso mesmo, não chegou nem a ter gritaria nem nada. Como eu falei, o Washington era um cara tranquilo, a gente só foi embora e acabou. Então, após o depoimento do Flávio, nós já fomos atrás de informação para poder chegar até esse tal funcionário, porque nós queríamos interrogá-lo para saber, né, para investigar
se ele não teria nenhum envolvimento com esse crime. E através de populares e pessoas que frequentavam ali o ambiente, aquela praça, nós chegamos até pelo menos o nome desse funcionário. Ele era conhecido como Elias Pereira.